Só para a gente poder exaurir melhor o entendimento. A Bíblia diz tudo, às vezes a tradução, a gente que estuda, você ainda compreende melhor, né? Mas às vezes o público, às vezes não consegue ter aquela... Então, eu quero ler com os irmãos, Salmo 71, no verso 5, todos encontraram, digam amém. Amém. Diz a palavra do Senhor: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti a minha alma confia desde a juventude. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque tu és a minha Esperança. ó soberano Senhor, e em ti a minha alma confia desde a minha juventude. Tome seu assento, você que pode ter a melhor salva de palmas para o Senhor. Amados e queridos irmãos, esse tema é um tema muito forte, sem hipocrisia. Eu tive a oportunidade de ler a Bíblia no seu todo 3 vezes, estou devendo a 4ª, toda vez que eu faço um plano de ler a 4ª vez, aí a gente acaba, às vezes, procrastinando, essa é a palavra, e ainda não tinha olhado com um olhar específico acerca desse salmo. Nós sabemos que o livro dos Salmos é um compilado de 5, dividido em 5 livros. Salmos, a verbalização da palavra salmo, ou a tradução, vem de cântico, render graças, de um louvor, gratidão, né? E nós sabemos que os salmos nada mais é do que o inário do povo judeu. Ele é cantado no mundo antigo. Hoje, mas os judeus messiânicos ainda têm essa prática de não lecionar o salmo como nós lecionamos, mas eles cantam o salmo, os seus cultos, as suas reuniões. E nós sabemos que o livro do Salmo, ele tem os seus compositores. Nós sabemos que o livro de Salmo, ele tem a sua subdivisão. E quando nós olhamos para o livro do Salmo, é natural que quando falamos de salmos, nós temos por referência na nossa mente Davi. Isso é natural, né? Quando se fala salmo, naturalmente vem na nossa mente o salmista Davi. Verdade. Todavia sabemos que Davi não foi o compositor dos 150 salmos. Há quem diga que Davi, ele tem a autoria de pelo menos 73 salmos. 73 salmos. E se não me falha a memória, se eu não estiver enganado, o pastor Alexandre de Lima, 6 salmos são de autoria desconhecidos. Entre os compositores está Moisés, está os filhos de Coré, né? Mas a Davi é atribuída a autoria de 73. Algumas linhas teológicas dizem que os salmos anônimos possivelmente também são atribuídos a Davi por causa da forma de se expressar. As mesmas expressões usadas nos salmos de Davi são as expressões usadas nos salmos anônimos, mas isso são linhas de raciocínio. Todavia, se lembra Davi, quando nós
falamos de Salmo, nós lembramos de Davi por causa da excelência em que Davi ele compunha. Os salmos são cânticos, e nós sabemos que para quem é compositor, pela infinita misericórdia do Senhor, eu sou compositor. Agora a nossa amiga cantora lá do Cimiso, Apoliana Siqueira, ela fez um lançamento esse ano do louvor Toque Nele, que é da nossa autoria. E todos nós sabemos que o compositor, quem compõe, até mesmo quem canta, o cantor, nem todo cantor é compositor, nem todo compositor é cantor. Mas o compositor, ou até mesmo quem canta, antes de gravar o repertório, de lançar o repertório, toda música, toda composição, ela vem revestida de sentimentos, e na maioria delas, elas têm um sentido, ela traz um sentido de uma fase, de um período em que o compositor estava vivendo. Observa que tem músicas que elas trazem um sentimento de tristeza, e às vezes a gente não consegue entender porque aquela música me deixa triste, traz aquele sentimento, porque essa é a mensagem que o compositor quer viver, quer passar, e evidentemente ele compôs numa fase de dor, num momento difícil. Ultimamente nós temos ouvido muitas composições, muitos louvores com mensagens de autoajuda, né? E quando você vai lá assistir um podcast, você vai ver a entrevista do cantor, ele vai dizer: olha, esse louvor Deus me deu num momento de superação, ou num momento de dor, ou na melhor fase da minha vida, ou na pior fase da minha vida. E quando nós falamos dos salmos, nós encontramos isso nesses salmos. Existem salmos que são de caráter de adoração, onde o salmista ele expressa a gratidão por uma conquista, por uma vitória, por uma batalha conquistada. Existem salmos aqui que são pedido de socorro, e o salmista ele transmite isso através do salmo. Existem os salmos que são os salmos da peregrinação. Todavia, toda vez que Israel iria para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos. Entre eles está o Salmo 40, entre eles está o salmo onde o salmista ele escreveu dizendo: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Esse salmo faz alusão quando o povo está indo para Jerusalém, já que Jerusalém ficava no cume do Sinai. Então eles subiam cantando: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ele não está dizendo que o socorro vem do monte. Por quê? Quando você analisa o contexto histórico, o cume do monte aí, ele representa perigo. Por que representa perigo? Porque naquele tempo, os salteadores, os assaltantes, os ladrões daquela época, eles escolhiam o cume do monte para se camuflar. Porque quem está vindo para Jerusalém precisa subir a montanha. Quando chega lá no cume, os animais estão cansados, o viajante está cansado. Então é o período que eles paravam para descansar e eram tomados de assalto. O cume do monte também era um lugar peculiar, onde os pagãos eles tinham o costume de levantar ali os seus panteões, os seus altares. Então quando eles olham para o cume do monte, o que eles veem? Perigo. Então o salmista está dizendo: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Quando ele diz elevo meus olhos para o monte, no texto original ele está na realidade levantando aqui uma indagação. Por quê? Ele está dizendo: eu olho para os montes, preciso chegar em Jerusalém, mas para chegar lá tem um perigo no cume do monte. De onde me vem o socorro? Aí ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então quando nós olhamos para o livro do Salmo, nós encontramos essas expressões. Mas correndo aqui, por que nós temos Davi então como uma referência? Embora existem salmos também que não estão compilados nos 150 salmos. Por exemplo, Ana compôs um salmo quando Samuel nasceu, né? Um cântico, né? Quando nós olhamos para Miriam, ela compôs, Moisés compôs. Então
Então a Bíblia é repleta de salmos. Até mesmo Abacuque, ele compôs um salmo muito conhecido, quando ele disse lá no capítulo 3, versículo 17 a seguir: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, ainda que falte alimento, falte mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mas como eu disse, Davi é a figura representativa dos salmos. E quando nós olhamos para os salmos de Davi, entre os 73 salmos que Davi escreveu, existem 2 que são uma mensagem clara. Esses 2 salmos que Davi escreveu, eles são uma representação das 2 fases da vida do ser humano: a fase da provação e a fase da bênção, ou a fase em que nós estamos em cima e a fase em que nós estamos embaixo. Ninguém vive a vida inteira só de bonança. A vida não é feita só de rosas. Existem fases da nossa vida em que nós estaremos por cima, e existem fases da nossa vida em que estaremos embaixo. Momentos diversos que vêm para nos provar, para nos trazer experiência, para nos ensinar. Quais são esses 2 salmos? O primeiro salmo é um salmo muito conhecido, que transcende toda a fé, toda a religiosidade. Os 3 maiores segmentos religiosos do mundo fazem alusão a esse salmo. Quais são os 3 maiores segmentos religiosos do mundo? Cristianismo, islamismo e judaísmo. Qual salmo que é? É o Salmo 23. Todo mundo conhece o Salmo 23. Até mesmo aqueles que não são amantes da leitura bíblica conhecem o Salmo 23. Você anda pelas ruas, você vê nos para-brisas, você vê nos caminhões, ou você vê placas. Em São Paulo é muito comum você ver aquelas placas gigantescas com mensagens bíblicas, e entre elas está o Salmo 23, salmo em que Davi escreve dizendo: o Senhor é o meu pastor. Está fraco. O Senhor é o meu pastor. Na nossa tradução está dizendo: nada me faltará. Na tradução original, Davi escreveu dizendo: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Qual é a diferença da verbalização nada me faltará e a verbalização original em que Davi vai dizer e ele não me faltará, pastor Gesiel? Nós olhamos para o Salmo 23 e é natural, isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com várias pessoas aqui. É natural que quando você lê o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nós pensamos nas coisas, pastor Gesiel, que estão na horizontal. Nós pensamos: o Senhor é meu pastor, então não vai me faltar o emprego. O Senhor é meu pastor, não vai me faltar saúde. O Senhor é meu pastor, não vai me faltar recurso. O Senhor é meu pastor, não vai me faltar o mantimento. Nada disso vai me faltar. Quando nós olhamos para o Salmo 23 e entendemos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. É natural, é no piloto automático que nós pensamos nas coisas que estão na horizontal. E quando Davi diz: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará, Davi está indo além das coisas que estão na horizontal. Davi está dizendo mais ou menos assim: ainda que me falte recurso, ele não me faltará. Ainda que me falte saúde, o Senhor não me faltará. Ainda que me falte riqueza, o Senhor não me faltará. Davi está dizendo, a segunda coisa que Davi está dizendo é: pode me faltar tudo no horizontal, mas se não me faltar a presença, de nada terei falta.
E a mensagem que o salmista quer passar aqui é um sentimento de segurança, de que tudo vai bem. Então, quando Davi escreve o Salmo 23, segundo alguns historiadores, ele está vivendo uma fase boa, talvez a melhor fase da sua história. E o segundo salmo muito conhecido, que revela o oposto, é o Salmo de número 51. Observa que o Salmo de número 51, ele já traz um sentimento de pesar, de perda, de arrependimento. E alguns historiadores vão dizer que quando o salmista escreveu o Salmo 51, ele está vivendo a pior fase da vida dele. Foi quando o seu filho Absalão tomou o trono, e o seu próprio filho quer matar o próprio pai. Tomou a riqueza de Davi, tomou os servos, as servas de Davi, tomou o cedro. E Davi agora ele vai para uma região, uma cidade de refúgio que ficava a alguns quilômetros de Gileade. E lá Davi está pensando em tudo que está acontecendo, e ele reconhece que tudo que está acontecendo é por causa do seu pecado, é por causa do seu erro. Então aqui Davi rasga a sua alma, aqui Davi chora, e ele vai dizer para Deus que ele perca tudo, mas que não retire dele a sua presença. Eita glória! É Davi dizendo: o meu filho tomou o trono. É Davi dizendo: o meu filho tomou o cedro, o meu filho tomou a riqueza, o meu filho tomou tudo. Pode levar tudo, mas a presença do Eterno ninguém pode arrancar de dentro de mim. Davi ainda chora e diz que a sua palavra esteja guardada dentro do meu coração. Eita glória! Ainda no 51 Davi vai dizer: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo: eu pequei, o pecado está em mim por natureza. Eu sou pecador, eu sou falho, mas todavia eu confio no meu Redentor, porque Ele vive. Eu sei que a tua presença está comigo. Ainda Deus vem nos ensinar. Esses dois salmos são as duas fases na nossa vida. Ora estamos bem, ora estamos mal, ora estamos em cima, ora estamos embaixo. Mas o que Deus quer dizer com isso, pastor Alexandre de Lima? Deus está dizendo: não importa a fase que você está vivendo, você pode estar em cima, ou você pode estar embaixo, você pode estar bem, ou você pode estar mal, você pode estar vivendo um período de perda, porque na teoria nós pregamos que o Evangelho é só vitória, é só vitória, é só ganhar, quando na realidade, muitas das vezes nós precisamos aprender que perdemos algumas batalhas. A guerra jamais, nas batalhas às vezes nós perdemos algumas batalhas. Foi assim com o próprio Davi. Davi perdeu a primeira pessoa da dinastia dos patriarcas, que foi Abraão. Ele teve que aprender com a perda. Foi assim também com vários homens de Deus que perderam, mas reconquistaram de novo, e pelo poder da presença de Deus. Foi assim com Jó. Perdeu riqueza, perdeu filhos, perdeu tudo, mas enquanto ele olhava para o céu e ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Oh glória! Eu sei que o meu Redentor vive, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Em breve ele se levantará em meu favor. Eita glória! Não perca a esperança, seu Redentor vive. Não perca a esperança, o seu Redentor vive, e ele se levanta. Eu quero profetizar na vida de alguém aqui hoje: Deus se levanta, Deus se posiciona a teu favor, e ele diz: você não está sozinho. Quem acredita nesta palavra e vai adorar?
eles não te queimarão. Aleluia. E pelas águas elas não te submergerão. Por que Deus usa esses dois elementos? Porque são as duas fases da vida da gente. Ora, estamos pelo fogo. Ora, estamos pela água. Ora, acontece conosco igual aconteceu com aqueles 3 jovens, Misael, Azarias, Ananias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. E aproximadamente no ano 65 a.C. foram deportados para a Babilônia. Junto com eles, Daniel. A Babilônia mudou o nome deles. Daniel para Beltesazar. Misael, Azarias, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mudou o nome deles. Mas não pôde mudar a identidade daqueles jovens. Porque mesmo deportados para a Babilônia, a esperança deles estava no eterno. Observa que esses 4 jovens, Deus não usou ninguém da Babilônia para falar para eles assim: não se contamina nos manjares, não se prostra diante dos deuses. Não. Foi opinião formada. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus quer da nossa geração é uma geração que tem opinião formada. Aleluia, Deus. Por quê? Para aqueles 4 jovens, ser fiel em Jerusalém é fácil. Eles serem crentes perto de papai e mamãe é fácil. Mas eles foram arrancados da sua pátria, deportados para outro país, outra cultura, outros povos. Aleluia. Mas a opinião formada deles falava maior do que qualquer chantagem que a Babilônia pudesse usar contra eles. Eles olhavam e diziam: a gente estamos em terra estranha, estamos em outro país, papai não está aqui, mamãe não está aqui, aqui não tem templo, aqui ninguém adora Yahvé, aqui não se adora o Deus de Israel, aqui se adora Baal, os Balaíns, as Tarotes, as Eras, da Moloque. Todavia, o nosso princípio nós não vamos negociar, porque a esperança deles está no Todo-Poderoso. Eles olham e dizem: não nos prostraremos, não nos contaminaremos, porque a esperança deles estava firmada no Todo-Poderoso. Continue assim, jovem. Opinião formada. Aonde você for, sou cristão. Não, mas só uma bebidinha. Não, eu sou cristão, não vou me contaminar. Só uma cheiradinha, eu sou cristão, não vou me contaminar. Ah, não, vamos ali no plano, você não precisa beber, só precisa ir. Não, eu não vou me contaminar, porque eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Eu vivo aqui, porque aqui é uma Babilônia, mas o meu Deus, Ele me fez sal da terra, luz do mundo. Eita glória, eita glória. Ora passaremos pelas águas, ora passaremos pelo fogo. Mas o Senhor disse: o fogo não vai te queimar, Glória a Deus. as águas não vão te submergir, Aleluia. porque Ele está conosco. Deus fiel, aleluia. No Salmo de número 71, o compositor, ele é anônimo, ninguém pode dizer quem é o salmista que escreveu o Salmo 71. Mas o que chama a atenção é que tudo leva a crer, nos dá o direito de conjecturar que possivelmente há quem diga que possa ser de Davi. Primeiro, por quê? Por causa da verbalização. Os 73 salmos de Davi, muitos de socorro, muitos de alegria, muitos de gratidão. Em todos eles, Davi, ele fala acerca da confiança e da esperança. Aleluia. Segunda coisa, olha o que vai dizer
o versículo 5. O salmista vai dizer assim, ó: pois tu é a minha ó soberano Senhor, e em ti está a minha confiança desde a minha mocidade. É um testemunho. O salmista aqui, ele está dizendo assim: Senhor, eu não confio no Senhor agora. A minha confiança não é de hoje, não é que eu te conheci agora, não é que eu estou, não. Eu confio no Senhor desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Esse salmista aqui, ele está testificando da sua experiência com Deus desde menino. Tudo aponta para quem? Davi. Por quê? Davi, ele era um improvável na casa do seu pai. Se você olhar a história de Davi, se tem uma parte triste que supera as demais, é a lacuna que existe no relacionamento entre Davi e seu pai. Porque Davi escreveu possivelmente 73, se os demais salmos forem de autoria dele, ele escreveu quase 80 salmos, e nenhum deles Davi faz alusão ao seu pai. Isso é sério. Diferente se você observar o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, só no livro do profeta Isaías faz menção do pai dele 13 vezes. Isso é sinal de um bom relacionamento. Davi, ele tem uma lacuna entre ele e seu pai. Por quê? Davi era um improvável de casa. Verdade, Deus, aleluia. Há quem diga que Davi era rejeitado em casa porque ele era o caçula. Não. Porque Davi não tinha aparência. Não. Porque Davi era mais. Não. Porque Davi era baixinho. Não. O contexto histórico aponta para um outro contexto que justifica, entre aspas, a rejeição que Davi vai sofrer dentro da sua casa. Possivelmente, há quem diga que ele era um filho bastardo de mãe, que a sua mãe possivelmente era um moabita. Por ele ser filho fruto de uma relação extraconjugal, e segundo a cultura naquele tempo, se nascesse menina, a mãe carregava porque seria a marca do seu próprio. Se fosse menino, o pai carregava porque seria a marca do seu próprio. Então nasceu o menino, Jessé carregou. Então toda vez que Jessé olhava para Davi, ele sentia repúdio. Então desde menino Davi é rejeitado. Observa que Davi nunca recebeu uma convocação para servir o exército de Israel. Por quê? Isso prova o que diz a história. Porque a história dizia que se havia uma criança, havia um menino, que ele fosse de raça mística, se ele fosse uma mistura de judeu com uma outra raça, ele não podia servir o exército de Israel. Por quê? Temia-se que quando ele crescesse, ele descobrisse toda a estratégia civil do exército e ele pudesse ser um revolucionário que lutaria pela sua genética da outra raça. Então não servia. Para servir o exército de Israel, tinha que ser filho de pai e de mãe judeus. Observa que Abinadab, Samar, seus irmãos todos vão servir o exército. Davi nunca serviu o exército de Israel, ele nunca foi soldado de Saul. Desde a sua infância, ele se depara com a rejeição. Olha para cá. Davi tinha tudo para ser alguém amargo, alguém que olhasse para si e dissesse assim: ninguém nunca me ajudou, meu pai nunca me amou, nunca me deu oportunidade. Mas toda a rejeição que Davi sofria em casa, sabe o que ele fazia? Ele me levava para o campo. Toda a rejeição que ele sofria em casa, ele me levava para o campo. E quando chegava no campo, o que ele fazia? Ele descontava no rebanho? Não. Ele colocava no pé do monte, pegava a harpa e começava a compor e dizer: em ti está a minha confiança. Ele começava a compor dizendo: o Senhor é meu pastor. Ele começava a compor dizendo: ó Senhor, ó Altíssimo, em ti confio e a minha confiança jamais será abalada. Ele pegava toda a retardação que ele sofria e ele transformava em adoração. Eita glória! Talvez você entrou aqui mais para baixo que bucho de cobra. Talvez você entrou aqui mais quebrado que arroz de danceiro. Mas Deus manda te dizer:
dizendo para Deus: eu confio no Senhor, não é de hoje. Eu confio no Senhor quando eu estava lá no campo, cuidando do rebanho do meu pai. E veio o urso. Para tentar arrebatar a ovelha. Meu Deus do céu. O que é um urso diante de um menino que, quando Davi estava no campo, ele tinha em torno aproximadamente de 15 anos, 15, 16, aqui diga que ele tinha em torno de uns 17 anos no máximo. O que é um urso diante de um menino de 17 anos de idade? Se foi Davi que escreveu o Salmo 71, ele está dizendo para Deus: eu confio no Senhor, não é de hoje. Porque aquele urso que apareceu lá, não fui eu que matei. Se eu venci o urso, é porque a minha confiança estava no Senhor. Eu confio no Senhor, não é de hoje. Eu confio no Senhor desde a minha juventude. Porque quando jovem, o meu sonho era servir o exército de Israel, o exército da minha pátria. Eu não sei, eu não posso falar por todo mundo, mas eu, quando era mais novo, o meu sonho era servir o exército. Como eu queria servir o exército. Olha, era o meu sonho. Eu com 15, 16 anos, não via a hora de me apresentar, porque eu sonhava, eu cheguei a sonhar literalmente, eu andando de verde assim, parecendo uma árvore no meio da rua, e todo mundo me olhando, porque eu queria servir o exército. Quando eu fui lá, e eu recebi um papelzinho escrito assim: dispensado por contingente de gente, sei lá, alguma coisa do tipo, me deu uma revolta tão grande. Eu falei: por isso que esse Brasil não vai para frente. Eu imagino Davi, os seus irmãos olhando para ele, dizendo assim: você é bastardo, você nunca vai ser um dos nossos, nunca vai poder servir o exército de Israel, porque você é bastardo, você não pode. Aí Deus olhando do céu, dizendo: Davi, não se preocupa não, soldado é muito pouco para você. Quando Deus levantou Davi, ele virou, foi capitão. Saul serviu o exército, matou milhares, mas Davi serviu o exército do céu e matou milhares e milhares. Eita glória! Porque a minha confiança está em ti desde a minha juventude, quando eu fui rejeitado. Trabalha sério, bacana, recalabaia. Se foi Davi que escreveu o Salmo 71. Era como se ele estivesse dizendo para Deus assim: eu confio no Senhor, não é de hoje não. Não é de hoje que eu confio no Senhor não. Por quê? Senhor, lembra quando eu era adolescente? Eu fui lá no Vale de Meca levar para os meus irmãos pão, queijo e buscar notícia da guerra para o meu pai, o rei Jessé. Eita Jesus. Glória. E quando eu cheguei lá no Vale de Meca, aquele homem com aproximadamente 3 metros de altura, que pesava aproximadamente 380 quilos. Ô irmão, imagina um homem com 3 metros de altura, podia arrancar essa porta. Meu Deus. De verdade. Pesando 380 quilos é muita coisa. Meu Deus. Só o seu capacete pesava quase 5 quilos. O demônio cabeçudo que era misericórdia. Alguns historiadores vão dizer que Golias falava, quando ele bradava, quando ele gritava, a sua voz podia se ouvir aproximadamente a 3 quilômetros de distância. Meu Deus. Então era como se Davi estivesse dizendo assim: Senhor, eu confio no Senhor. Não é de hoje não. Quando eu cheguei lá no Vale de Meca, e aquele monte de soldados, aqueles camaradas que ficavam todos se exibindo, inclusive Abinadab estava lá, meu irmão, Eliabe estava lá, meu irmão, Samar também estava lá, todo mundo que vivia se exibindo, eu sou do exército de Israel, estava todo mundo acuado, enquanto aquele homem clamava e gritava: não tem homem aí entre Israel para me enfrentar não. Enquanto Golias está
aquelas briguinhas, aí alguém fala assim, seu problema, aí a rapaziada fala assim, olha, nossa, chamou de bobo, se possível não deixava. Aleluia. Aleluia. Eu quero imaginar Davi dizendo, olha, chamou de bobo, se fosse eu, Aminadab, se fosse eu. Aleluia. Eita glória. Só que quando Golias olhou e disse assim, e não há Deus aí em Israel, aí o menino virou leão. Aí o cordeiro virou leão. Por quê? Que o exército de Israel era prospera, que estava com medo, estava, que não tinha um homem corajoso, era verdade, mas afrontar o Deus de Israel, aí o menino falou, não, ninguém vai, eu vou. Oh, Golias, você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, você vem a mim com escudo, mas eu vou até ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Levanta a mão da glória. Hoje Deus manda te dizer, não perca a sua confiança no Senhor dos Exércitos. Você pode glorificar Ele por 30 segundos. Eu sinto a presença de Deus muito forte nesta casa. Deus manda te dizer, não perca a esperança e tenha confiança no Deus dos exércitos, porque a guerra não é sua, meu filho, não é você que vai pelejar, mas é Ele que vai pelejar a teu favor. Jovem, não perca a esperança. O cenário hoje está crítico, a escassez está assustadora, mas Deus manda dizer, não perca a esperança, jovem, creia no Senhor, porque Ele não deixa o justo desamparado, Ele cuida de você. Receba esta palavra agora. Maravilhoso Se foi Davi que escreveu o Salmo 71, ele está dizendo da sua experiência vivida. E ele expressa aqui, ele demonstra aqui uma expectativa. Por quê? Ele diz, pois tu és a minha esperança. O que é esperança? A esperança vem da mesma natureza da fé genuína. É uma expectativa de melhora a ponto de vivenciar algo mesmo ainda não concretizado. Aleluia. Por isso que o escritor aos Hebreus capítulo 11, ele vai dizer assim, olha, a fé é o firme fundamento daquilo que você espera, mas é a convicção daquilo que não vê. No capítulo 10, versículo 27 e 28 da carta aos Hebreus, o escritor vai escrever assim, porque ainda um pouco cheio de tempo que há de vir virá e não tardará. Aí o 28 ele vai dizer assim, ora, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer. A esperança ela vem da mesma natureza da fé. É acreditar que o melhor ainda está por vir. Glória a Deus. A esperança não é você fazer de conta que o problema não existe. Verdade, Deus, aleluia. Aí alguém diz assim, olha, irmão, você tem que ter fé. Se o seu pé está doendo, você tem que falar assim, meu pé não está doendo. Aí quando alguém vira assim, você fala, eu não estou aguentando essa. A fé, a esperança não me faz fugir do problema. Fingir que o problema não existe, porque isso seria ilusionismo. A fé me faz encarar o problema, mas acreditar que o meu Deus é maior do que o problema. Aleluia. É eu olhar para a crise e dizer, a crise existe, está
governo federal. A expectativa de melhora não está no ministro da Economia. A minha expectativa de melhora não está na Bolsa de Valores. Não, a minha expectativa, a minha esperança, a minha fé está no Senhor, o Todo-Poderoso. Porque se o dólar subir, Ele é Deus. Se cair, Ele é Deus também. Se o governo federal continuar, Ele é Deus. Se sair, Ele é Deus também. Não importa o que aconteça aqui na terra, mas Ele é Deus, Ele permanece. E segundo a teologia sistemática, um dos atributos de Deus é a fidelidade. Ele permanece fiel. Se Ele prometeu, eu creio. Se Ele prometeu, eu acredito. Não importa o cenário que estou vivendo agora, Ele é a minha esperança. Aleluia. E para eu concluir, Aleluia. pois Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, e em Ti está a minha confiança. A esperança, Ele é a minha esperança. Aleluia. E a confiança está. Minha esperança, Ele é a minha esperança. E a minha confiança está no Senhor dos Exércitos. Está no Senhor. Está em Ti. Glória a Deus. Para encerrar, só duas coisas. A esperança é a expectativa, é a fé, é a espera de algo bom, de uma virada, de uma mudada de cativeiro. E a confiança? A confiança é o que alimenta a minha esperança. A confiança é a certeza de que aconteça o que acontecer, Ele permanece fiel. Aí alguém diz assim, que a esperança é a última que morre para o mundo, Eita Deus. porque a nossa esperança morreu, Aleluia. mas ao terceiro dia, não, eu vou repetir, a nossa esperança já morreu há 2000 anos atrás, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eita glória! E disse: e te anunciar que Ele vive. Eita glória! E lá e na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, na ministração da ceia, Ele disse: fazei isso em memória de mim, todas as vezes que comedes do meu corpo e beber comendo da minha carne e beber do meu sangue, e te anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: todos os dias nós vamos anunciar que Ele morreu, mas todavia Ele ressuscitou, Ele vive e Ele vai voltar para buscar a igreja. Essa é a esperança da igreja. Aleluia. O que é a confiança? É a certeza de que Ele não perde o controle. Certeza. Aleluia. Às vezes você fala para alguém assim: você confia em Deus? Confio. Da teoria, nós confiamos. Mas na prática vai além das palavras. Pronto, já que falamos de Misael, Azarias e Ananias, vamos lá de novo nesses jovens. Quando todo mundo se prostrou e adorou a estátua, e eles não se prostraram, Nabucodonosor vem com muita fúria, com muita gente, falou para eles assim: vocês sabiam que se vocês não se prostrarem, eu posso lançar vocês na fornalha de fogo ardente? Forte. Quer ver o que é confiança? Eles olharam e disseram assim: ó rei, saiba tu que o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar não só da fornalha, como também da sua mão. É a certeza, é a confiança. Eu não vou me prostrar porque Deus vai me livrar, eu tenho a certeza. Não é atentar a Deus, mas é ter a certeza que você vai passar pelo fogo e Ele não vai te queimar. É ter a certeza
esse pano de fundo do período de Daniel, Misael, Azarias, Ananias, poderíamos falar de Daniel. Decreto do rei: ninguém vai fazer petição a algum outro Deus que não seja a ti, ó rei. Se tivesse lá, eu olhar para ele e dizer: ô coitado, porque ele quer ser visto como uma divindade. O rei quer ser visto como Deus. O teu melhor, que é o teu filho, Deus, ele compartilhou conosco. Ele entregou para nos resgatar. Senhor, aleluia. Existem 7 emanações de Deus, que eu não vou entrar no mérito aqui por causa das horas, que Deus compartilhou com o homem. Mas se tem uma coisa que Deus não reparte com ninguém, é a glória. Aleluia. A glória é dele. Só dele, nada mais. Não é de ninguém, de ninguém. E o rei queria, aí assina o decreto: quem fizer petição a outro Deus será lançado na cova dos leões. É lógico, não está literalmente inserido no texto, mas Daniel era uma espécie de um primeiro-ministro. Debaixo do rei, era ele quem representava o rei nas outras províncias. Pode ver que no texto da fornalha de fogo ardente cita Misael, Azarias, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não cita Daniel. Por quê? Possivelmente Daniel estava em outras províncias representando o rei. Então Daniel não é qualquer coisa. Quando alguém chega para ele e diz assim: Daniel, fique esperto que o teu decreto aí, você tem costume de orar 3 vezes ao dia, tu fica esperto que o decreto do Daniel diz: fica tranquilo. Aleluia. Fica tranquilo. Aleluia. Por quê? A minha confiança. Oh, glória. Aleluia. Não, Daniel, mas o decreto é do rei, fica tranquilo. Oh, aleluia. Uma conjectura, eu encerro. Daniel, mas vai lançar na cova dos leões, os leões estão não sei quanto tempo sem comer, Daniel. Não, fica tranquilo. O Deus que eu sigo, é Ele que criou o leão, criou o rei, criou o céu, criou a terra. Não, fica tranquilo. Eu confio. A minha confiança está no meu Deus. Aleluia. Não perca a esperança. Que é a esperança? É expectativa no Deus de Israel. Não crie expectativa no homem. Não crie expectativa no governo. Um monte de gente criou expectativa que agora não vai comer picanha. Você tem que trabalhar 1 ano sem gastar um centavo para você fazer um churrasco de picanha. Ninguém está comendo picanha. A expectativa na economia, a economia vai melhorar. E está um caos, mas Jesus está cuidando da igreja. Glória a Deus. Mas não crie expectativa nas coisas superficiais. A nossa esperança é o Senhor dos Exércitos. Não importa o que o médico disse, não importa o diagnóstico médico, não tem mais cura. Ó, vai tomar um remédio para cuidar, para controlar, porque não tem problema. Eita glória, eu encerro agora. Há um período atrás, eu fui no médico e eu pensei que eu oro pelos médicos, é uma profissão que eu admiro. Eu amo os médicos, mas não sou fã de ficar indo no médico. Porque parece que toda vez que a gente vai no médico, é uma coisa nova que aparece. Então se você não for lá, aparece. Aí eu fui no médico, aí o médico deu lá um diagnóstico e tal, passou lá, aí entregou para a japonesa, entregou para mim. Aí a japonesa olhou para mim e falou: vixe, amor, nossa, mas isso aqui, e agora isso aqui não pode, aquilo lá não pode, não tem que fazer assim. Eu olhei para ela e falei: fica tranquila. Eu vou fazer a minha parte, me cuidar. Só que não vamos entrar em pânico. Por quê? A minha esperança é o Senhor dos Exércitos. E a minha confiança está nele. Se Ele quiser me curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser curar também, não tem problema. Eu vou me preparando enquanto isso. Porque se por intermédio disso aqui for a desculpa para Deus me chamar para a eternidade, então isso é uma
vai se preparando, que hoje Jesus vai te curar, ou então logo ele te chama, não tem problema. Todavia, a minha confiança está nele, e a minha esperança é o Senhor dos Exércitos, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Quem pode levantar a mão para o céu e glorificar a Deus por esta palavra gloriosa? Jovens, confia no Senhor, espera no Senhor. Deus vai falar por intermédio do profeta Isaías: os que esperam no Senhor, que têm o mesmo sentido de confiar, renovarão as suas forças e subirão como águia. Jovem, você quer alçar voos altos, você quer ser próspero, você quer ser usado, você quer ser a diferença? Espera no Senhor, confia nele, medita na sua palavra, guarda o seu mandamento e não perca a confiança, porque ele não perde o controle da situação. Deixa eu ver quem recebe esta palavra.